que o Guipa disse, Aline, é muito sintomático do futebol brasileiro. Os caras criam uma marra, um distanciamento. Eu lembro do Mauro Betting. O Mauro Betting, uma vez a gente tava conversando assim na rua, uma pessoa passou pedindo foto. Ele falou, não, peraí, vou lá, tirou foto, deu atenção pro cara e tal. Falou, quem paga o meu salário é ele. Exato. Quem consome o meu produto é ele. Se eu não tiver o mínimo de bom senso e dar o mínimo de atenção pro cara que paga o meu salário de maneira indireta ou diretamente, o jogador de futebol é a mesma coisa. Se o público não existisse, o público é a alma de todo time. Você pode conquistar 10, 15 títulos. Se não tiver torcida, não adianta nada. O que a alma do Corinthians, a alma da instituição é o torcedor. E o Memphis está sendo abraçado pelo torcedor e está retribuindo esse abraço. Eu acho que, assim, eu concordo nessa parte com vocês. Eu acho que com essa desculpa de ser profissional, a gente tem um distanciamento da sociedade, do povo mesmo, com o futebol em si. Mas eu também fico me perguntando, será que se fosse um jogador brasileiro, né, sendo visto no baile, no rolê, não sei o que, a crítica não ia ser diferente? Porque eu acho existe que essa questão também. O Memphis, ele tem como se fosse um aval do gringo fazendo turismo, digamos assim. O gringo conhecendo a favela. Tipo Bruno Mars, né? Tipo o Bruno Mars. O gringo andando em lugares que ele nunca foi, o gringo entendendo a crocância do Brasil. Aí todo mundo gosta muito. Mas será que se a gente visse essa cena sempre com jogadores brasileiros, a crítica não ia ser diferente? A visão não ia ser diferente? Pô, tudo bem, ganhou, mas ao invés de estar concentrado lá pro próximo jogo, olha onde tava tal dia. Aí foi e perdeu o próximo jogo. Porque isso acontece com os jogadores brasileiros também. Então eu entendo que as duas linhas, né? Primeiro que o jogador, sim, hoje em dia tem um nariz em pé. É muito mais fácil você falar com um cara que fez história no futebol brasileiro, que deveria ser muito mais marrento do que esses moleques que estão começando, do que com, sei lá, um moleque da base de um time grande, né? Mas também tem esse outro lado, que às vezes quando a gente olha o jogador gringo, o cara gringo aqui dentro do Brasil, a gente pega mais leve com eles. Eu acho que tem muito mais a ver com rendimento em campo. Vamos lá, se o Memphis Depay tivesse feito 2 gols contra e ele tivesse no morro, os caras iam pegar ele de orelhada e falar assim, meu parceiro, e aí, o que você tá fazendo aqui? Vou dar um exemplo claro, o Romário. O Romário era visto em todas as festas, todo o tempo, e ninguém cobrava o cara. Por quê? Porque o cara era o cara que representava, que ele fazia dentro de campo. Eu acho que a questão de você representar em campo te dá o álibi e o acesso a você estar onde você quiser. Isso fala muito mais do que nacionalidade. Quantos gringos passaram aqui no futebol brasileiro e os caras pegavam pelo pescoço, filho? Queria pegar pela... Mano, vários gringos. Tiveram vários gringos, passaram por vários times. Você tá nessa Você é louco? Exato. Mas eu acho que existe Exato. gringos e gringos, gente. Eu tô falando de um gringo europeu. Mas aí eu a acho gente tá que tem a ver falando com de um gringo rendimento. europeu. Se fosse um gringo europeu que estivesse fazendo nada, enganando no Corinthians, e tivesse sido visto no morro, você pode ter certeza que cobrariam. Tudo bem, eu mas... vou te falar, vamos supor, se fosse, sei lá, o Luizito Soares estivesse no Corinthians, há 10 jogos não fez nenhum gol. Aí começou a meter o louco, não tá indo pra nenhum outro jogo. Ele vai resolver dar uma volta na quebrada aí do ABC, que é onde foi visto o Memphis. Você pode ter certeza absoluta, pelo menos uns 10, 20 cobrava. É que assim, pra mim, o Memphis, ele é uma figura meio que à parte, ele tem algum aval, não só ele, mas eu acho que é o que o Enio falou. É o gringo europeu, que vem do time grande, que jogou em seleção, tem um aval diferente, e eu vejo assim... Pô, ele fez 2 gols contra o Palmeiras, foi importante. Mas e se no próximo jogo ele vai e perde? Aí ele não vai pro rolê. Tá, mas qual é a crítica que vão fazer? Nenhuma. Se fosse... Então, se fosse um jogador brasileiro, será que se fosse o Yuri Alberto que tivesse num rolê tal dia e no outro jogo ele não marcasse nenhum gol, aí a notícia não seria... o Yuri Alberto não fez gol, ó, porque ganhou lá contra o Palmeiras, foi pro rolê, agora tá começando a se perder. Gente, isso acontece na mídia, gente. Acontece. O que acontece, eu concordo, mas eu acho que a gente tem que separar os pingos nos is. Então vamos começar pelo seguinte: o jogador ir pro rolê é diferente. O rolê é de você conhecer uma comunidade. O Memphis, a gente não viu ele com um copo de cerveja, com um copo de champanhe, com um copo de nada na mão. Foi igual o Léo Pereira com... Você entendeu? Acho que esse é o primeiro ponto. Se a gente vê qualquer outro jogador, de qualquer instituição, de qualquer outro clube aqui da capital paulista, indo numa comunidade fazendo uma ação, eu garanto que todo mundo vai elogiar, independente da fase. Porque o cara é uma atração ali. É o que a gente tá falando, a gente precisa dessa proximidade. A gente vê muitos jogadores criando projetos, institutos, para de certa forma ter uma relação, uma proximidade com a sociedade,
mas o povo sente falta disso. Porque assim como lá em Santo André tem os torcedores do Corinthians, tem também do São Paulo, tem do Palmeiras. Então acho que a proximidade que falta é desses atletas estarem mais próximos do povão mesmo, né? Que a gente fala que cada vez está elitizado o futebol, então esses jogadores comparecerem nesses locais eu acho que é muito legal. Tem a questão de ser o Memphis, isso por si só já fala muito. O cara ter comparecido lá já dá um impacto diferente, nisso eu concordo com vocês, mas eu acho que vai muito do local onde ele se encontra. E, ó, se ele tá, por exemplo, num rolê e é visto de uma outra maneira curtindo, levantaria outras questões. Eu acho que também tem essa questão dos pingos nos is aí Eu que a gente tá fazendo. lembro quando o Ronaldo estava no Corinthians, ele tinha suas regalias, né? Sim. Eu perguntei para um jogador que atuava com o Ronaldo no Corinthians na época sobre essa questão das regalias. Isso não dá uma pesada no elenco? O Ronaldo ganha mais, o Ronaldo tem suas regalias. Sabe o que ele respondeu? Ele falou assim, é o Ronaldo. Ele tem que ter as regalias dele. Vamos começar a analisar de forma assim, racional. O Memphis hoje é o principal jogador do Corinthians, se não é o principal jogador do futebol sul-americano. O Memphis em campo fez o Yuri Alberto começar a jogar bola, fez o Garro ser menos marcado, aparecendo mais pro jogo, tendo mais possibilidade de jogar de forma livre. Então assim, ele mudou a cara do Corinthians. Então ele tá rendendo em campo. A partir do momento que ele rende em campo, ele pode sair. Eu sou da seguinte opinião, meu parceiro. Fez gol em campo, pode fazer gol na night. Seja na night. Esquece, Ó, parceiro. Assim, só pra pontuar, eu não quero ter o papel aqui de observatório da imprensa, que inclusive, pra quem gosta de algumas críticas, é muito importante que leia. Jornalista tem que ler o observatório da imprensa. Mas eu acho que às vezes a pauta como nós colocamos essas coisas, pô, eu tô muito curioso nesse sentido, assim. Jogador de futebol tem um papel social importantíssimo. Pra quem é dali da comunidade do Cafu, sabe a importância que o Cafu tem. Total. E todo mundo fala, não, o Cafu tá aqui sempre. Na instituição que ele criou, no projeto que ele criou, tá. Às vezes eu acho que dentro do contexto brasileiro, hoje são poucos jogadores que fazem isso. Sim. Eu acho que essa pauta positiva, não, o cara, gente, o Memphis ontem não tava curtindo na noite. Eu acho Sim, que isso é um ponto seria também. ele não tava, como vocês disseram, ele não tava bêbado, ele não tava caindo e tal. Ele tava ali representando aquilo que ele é, né? A importância que ele tem para aquilo que ele defende. Nesse contexto, eu acho que todos os jogadores poderiam e deveriam ter essa representatividade. Porque o cara que tá dentro da favela, que tá dentro da periferia, ele precisa enxergar no jogador de futebol aquela pessoa. Sabe, aquela referência que às vezes falta dentro desses contextos. E os jogadores de futebol